Rosito, enquanto você falava, você viu aqui rodar a nossa chamada, porque foi aprovada, entrou em votação e foi aprovada em primeiro turno esta PEC que a Carol Rosito estava trazendo para a gente, que faz parte das medidas de ajuste fiscal. Foram 344 votos a favor, 154 votos contrários, 2 abstenções, um total de 500 votantes. Ou seja, aquela preocupação que a Carol Rosito estava falando ali, que houve uma grande mobilização e com isso uma presença bastante maciça. 500 dos 513 deputados participando desta votação em primeiro turno da PEC do pacote fiscal. Ainda falta mais uma votação, o segundo turno, para esta PEC ir para o Senado. No Senado são também 2 votações, só que lá precisa do apoio de 49 dos 81 senadores. Vamos ouvir um pouquinho o que está dizendo o presidente da Câmara, Arthur Lira, ao vivo no plenário da Câmara. Eu estou falando sobre esse acordo, beleza? Orientação de bancada, todos orientam não. Eu vou abrir o painel de votação. Senhores deputadas e senhores deputados, está iniciada a votação. Todos os partidos não, alcançando o quórum mínimo de 308, eu encerro a votação. Não vai contar para ganhar mais um BBC. É que eu estou votando. Não para todos. Peraí, chefe. Não vai contar. Mas pelo menos tem que ter previsão legal. Não pode mais Valendo a votação? dar BBC sem ter um marco legal estabelecido. A gente está vendo ali o plenário, imagens ao vivo do plenário da Câmara dos Deputados. Já houve esta aprovação com uma votação bastante significativa, 344 votos favoráveis em primeiro turno, a PEC que faz parte do pacote de ajuste fiscal do governo federal. Essa PEC tem uma série de implicações e agora a gente está esperando uma nova votação. Foi chamada ali pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Pelo que eu estou vendo aqui, é um dos destaques relativo ainda a esta PEC. Vale lembrar, o governo, para quem estiver acompanhando, por exemplo, no site da Câmara, ou eventualmente olhar o painel do plenário da Câmara, vai olhar ali e falar, mas essa PEC é número 31 de 2007? Como assim o governo que apresentou? É que dentro do plenário foi feita uma estratégia ali que é regimental, ou seja, é prevista pelo regimento da Câmara, pelo funcionamento do Congresso Nacional. A PEC que o governo apresentou neste ano, agora, neste mês, nesta reta final do ano de 2024, foi apensada, ou seja, ela foi juntada a uma outra PEC lá de 2007, que já estava pronta para ir ao plenário. E com isso, ganhou-se tempo para que essa votação acontecesse nesta semana, última semana de votações do Congresso Nacional, e por isso que foi possível ela ir direto para o plenário da Câmara, não precisou fazer o trâmite por comissões e com isso o governo conseguiu agora esta primeira aprovação. Eles estão nessa votação desta emenda, desse destaque, e aí, pelo que deu para entender do que disse Arthur Lira, assim que chegar, todos estão orientando contrariamente a maioria dos partidos, de forma contrária a essa PEC, a esse destaque, e com isso mantém-se ali o texto da primeira votação. O que não significa que é o texto do jeito que o governo federal gostaria. O Congresso Nacional, a Câmara, desde terça-feira, começou a votar o primeiro projeto de lei desse pacote, também aqui na PEC, e depois na votação que tem daquele projeto que inclui mudanças ali em benefícios sociais, entre outros. Nesses projetos há uma série de mudanças que a gente vai detalhar aqui. Vamos ver se a gente consegue acompanhar mais um pouquinho. Olha aí, o anúncio agora já foi rejeitado, esse destaque. Vamos ouvir um pouquinho o que está dizendo Arthur Lira. Suprimido o texto. Último destaque. Destaque de bancada número 4. Para encaminhar a favor do destaque, deputada Érica Hilton. Enquanto a gente mantém essas imagens do que está acontecendo no plenário da Câmara, deixa eu voltar a conversar
com a Carol Rosito, que está ali no Salão Verde da Câmara para poder trazer as informações conosco. Carol, enquanto você estava trazendo ali todo o contexto de como estava essa votação, a votação ocorreu e uma aprovação que, no fim das contas, é bastante expressiva. O governo conseguiu uma boa margem em relação ao mínimo de 308 votos, Carol. Pois é, você viu, né, Yuri? Quando há essa disposição política, os parlamentares logo se reúnem e acabam aprovando. Tinha, claro, essa preocupação nos bastidores, até por isso ontem o presidente Arthur Lira decidiu suspender a sessão, porque a sessão foi até às 11h30 da noite. Tinha uma expectativa de tentar concluir a PEC ontem, até porque eles decidiram inverter, puxar a PEC antes do PL, porque o PL, de fato, é o texto mais espinhoso, né, dentro desse pacote, porque traz temas mais sensíveis que mexem, por exemplo, no BPC. Então, enquanto isso estava ali ainda nas negociações com o relator, com os líderes partidários, durante todo o dia de ontem a gente viu uma movimentação muito intensa aqui na Câmara em torno do projeto de lei. A PEC foi, então, passada na frente com essa intenção de acelerar a votação. Mesmo assim, ontem, Arthur Lira decidiu suspender por conta do quórum, né? Porque o tema da PEC não era tão problemático, digamos assim, como o tema do projeto de lei, mas mesmo assim precisava dos 308 votos, no mínimo, para o governo não ver aí uma derrota em cima do seu pacote. E aí, hoje, o presidente da Câmara, inclusive quando chegou aqui na chapelaria, né, no acesso principal, entrou dizendo que ia inverter novamente, começar pelo projeto de lei, até para tentar já acabar, eliminar com repercussões em cima do texto, de que o texto iria tirar benefícios e colocar a PEC em seguida. Quando ele sentou, a gente viu acontecer o contrário, ele abrindo a votação com a proposta de emenda à Constituição, sinalizando de que esse quórum aí que o governo esperava já poderia ser atingido. Nesse momento, eles estão discutindo, então, os destaques, né? Porque a proposta o texto base foi aprovado, mas sempre há ali as sugestões de alteração ao texto que precisam ser analisadas de maneira separada. Em seguida, eles voltam, então, para a discussão da segunda e última parte dessa votação, que é o segundo turno da PEC, também eventuais novos destaques, para encerrar a questão da PEC e entrar no projeto que, então, é mais polêmico aí do relator deputado Isnaldo Bulhões. A gente está acompanhando, né, ao vivo as declarações, os parlamentares dentro do plenário, na tribuna, fazendo seus discursos, fazendo as defesas contra e a favor a essas mudanças aí do pacote que pode trazer essa economia de 70 bilhões de reais para a equipe econômica, né, para o governo, para a União, em até 2 anos. Yuri.